da igreja, onde você acha que está situada a maior probabilidade da infidelidade e da hipocrisia? Pense por alguns segundos. Dentre as atividades da igreja, onde o irmão acha que está mais propenso a ver infidelidade e hipocrisia? Apesar de poder ser em qualquer área ou departamento da igreja, eu particularmente acredito que no púlpito e na área musical sejam ou são os lugares mais susceptíveis. Eu explico a minha opinião. No púlpito, porque o pregador pode não crer em Deus do jeito que ele diz, e nem acreditar no que está pregando. Por isso, a importância de constatarmos em nossos líderes, pastores, professores de escola dominical, pregadores de toda a natureza, são pessoas que creem realmente em Deus e creem na palavra de Deus e naquilo que pregam? Infelizmente, há pessoas que não creem, pregam belos sermões e dão aulas maravilhosas. Na música, queridos irmãos, na música, eu vejo o outro lugar sensível para que haja hipocrisia, para que haja infidelidade. Por quê? Porque a música é bela. A música, ela é arte. A música soa aos nossos ouvidos e aos nossos corações de uma maneira encantadora. E a música, muitas vezes, infelizmente, inflama egos. No nosso país, existe uma onda de profissionais da música, chamada, identificada pelos empresários e lançamentos musicais de gospel. E há tantos cantores que cantam bem, e alguns que só acreditam que cantam bem, não cantam nada, mas são estrelas, são astros. A questão, meus queridos, e a razão de eu trazer esse questionamento e emitir a minha opinião com juízo de valores, é porque a questão é: os assuntos espirituais compõem e reúnem o que precisa caracterizar de verdade aquilo que baliza a verdade acerca da qualidade da relação da igreja com Deus, o Pai, com Jesus o Filho e com o Espírito Santo. A verdade de nossas vidas. Os assuntos espirituais, eu repito, compõem aquilo que deve ser visto por nós, tido por nós como algo de primeira relevância. Você pode ter outros problemas na vida, mas você tem a Bíblia, a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo e você tem uma mente sóbria que Deus te deu para entender o que é discernimento espiritual e o que é servir a Deus e o que é andar com Deus. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre nos conclama ao arrependimento, à confissão de pecados, à consagração e a nutrirmos convicções acerca da santidade do culto, acerca do conteúdo da adoração, acerca do nosso compromisso pessoal com o Senhor, enquanto crentes, enquanto membros da igreja, a igreja de Cristo. Isso aqui não é uma sociedade qualquer, e nenhum departamento da igreja deve ser visto como tal. Somos povo de Deus, destinados para servi-lo, adorá-lo e amá-lo.
No texto bíblico que nós lemos, nós encontramos aqui um episódio muito triste e chocante, relacionado a um dos primeiros dos graves problemas da igreja primitiva, envolvendo mentiras. Ao que tudo indica, Ananias e Safira, que são esses personagens, querendo ser bem vistos pela comunidade cristã, Ananias mentiu juntamente com Safira, sua mulher, a princípio, tentando enganar o apóstolo Pedro, a igreja, como se também estivesse enganando o próprio Deus. Como medida exemplar para toda a igreja, Deus os puniu com extrema severidade. Ambos morreram pela infidelidade de suas vidas, morreram pela hipocrisia, morreram pela mentira, morreram pela aparência, a falsa aparência que eles mantinham ou tentaram manter na igreja de Cristo. Claro, a propriedade de Ananias, ou que Ananias vendeu, era dele mesmo, e Pedro deixa isso muito claro. Ele poderia tê-lo mantido, dando ou vendido, e quando a vendesse, poderia ter usado o dinheiro como lhe aprouvesse, desde que usasse o dinheiro legalmente. Esta é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão espiritual, bíblica, cristã, que nós precisamos considerar hoje, em nossos dias também. Mas diante da igreja, ou da vida da igreja, no primeiro século, onde os convertidos compartilhavam os seus bens uns com os outros, a fim de que não houvesse entre eles necessitados, o problema central da infidelidade, o problema central da hipocrisia, o problema central da falsidade, deixou de ser a prioridade deles. E o dinheiro recebido com a venda do imóvel, eles tentaram enganar, através da informação que deram. O problema era o que estava secretamente guardado em seus corações. O que está guardado em nossos corações, como crentes em Cristo Jesus? O que está guardado nos corações dos coristas? O que está guardado nos corações dos irmãos da equipe de louvor? O que está guardado em seus corações, irmãos? O que está guardado em meu coração, no coração dos seminários, no coração dos pastores? O que nós andamos acalentando? Infelizmente, muitas pessoas são presas da mentira e são dominadas pelos seus encantos. Contudo, esse defeito é extremamente prejudicial e acaba arruinando a vida de quem não se arrepende e não abandona a prática errada, a prática desse pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25 a 32, deixa muito claro quanto esse zelo cristão deve ser essencial para a vida da igreja. Para mim como pastor, para você como corista, para você como membro da equipe, para você como líder da igreja, para você como membro da igreja de Cristo. Olha o que diz o texto bíblico. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoa. Por isso, deixe a mentira, deixe a hipocrisia, deixe a infidelidade de modo geral. Meus amados, nós usamos uma frase
para nos referirmos a certos personagens bíblicos, como Ananias e Safira. Usamos uma frase para nos referir a pessoas que mostram frutos podres em suas vidas como crentes. São lobos vestidos de ovelhas. Mas como é que isso acontece? Será que um lobo resolve pegar um terno e vestir e vir para o culto? Ou um vestido, ou uma calça, um conjunto belo de roupa e vir para o culto? Às vezes nós fazemos até essa ideia, mas essa é uma ideia muito sem sentido. Na verdade, um lobo vestido de ovelha, ele se veste assim com o passar do tempo. Ananias e Safira provavelmente tenham sido convertidos pela pregação de Pedro, dentre aqueles quase 3.000 convertidos. E olha que os apóstolos eram cheios do Espírito. Olha o Estevão, olha como a igreja estava se firmando, olha como a igreja estava crescendo, se expandindo. Havia o Pentecostes. E aqui o texto fala que antes desse episódio triste e chocante, havia um homem que se destacou como um homem cheio do Espírito, e o nome dele era Barnabé, natural de Chipre, estava lá em Jerusalém, provavelmente para receber e participar do Pentecostes. E dentro desse período, esse tempo, lobos se vestiram de cordeiros, Ananias e Safira. E há, queridos, aqui 3 questões que eu destaco, como isso pode acontecer. E qualquer um de nós pode se travestir, se tornando lobo, vestido de cordeiro. Eu já dei a ideia, do pastor que pode ser cheio de si, poderoso na palavra, mas vazio do Espírito, vazio da Bíblia, vazio do poder de Deus, que não crê em Deus, que é um lobo. Pode ser um músico ou qualquer pessoa. Isso acontece em primeiro lugar, queridos, quando nós subestimamos a consagração e as nossas vidas ao Senhor. Nós subestimamos a nossa consagração. Irmãos, nunca devemos subestimar o impacto de um ato de sacrifício ao Senhor. Eu gosto muito do que a palavra de Deus no Velho Testamento, primeiro no momento de cativeiro do povo de Deus, e depois Davi dando exemplo, quando eles falam: não ofereceremos a Deus qualquer coisa que não nos custe nada. Nós não devemos servir na igreja, servir na obra do Senhor, seja como corista, como regente, como pastor, seja como presbítero, diácono, seja você como crente, membro da igreja, que assiste, que participa de uma maneira que nem sempre é tão destacada. Meu irmão, não subestime a sua consagração. Sabe o que é subestimar? É dar valor baixo, é não dar significado, é não dar sentido. Às vezes, pela vida maluca, a louca vida que vivemos, nós colocamos tantos obstáculos para a nossa consagração. Nós colocamos o cansaço, nós colocamos a dor no corpo, nós colocamos a dor de cabeça, nós colocamos a falta disso, a falta daquilo, e nós vamos criando tantos motivos, e aí nós vamos nos tornando parasitas. E quando constrangidos, ou quando envolvidos, nós acabamos fazendo porque não tem jeito. Imagine ter que pegar um irmão no laço aí para ser diácono da igreja, que dê a consagração. Imagine ter que pegar um homem para ser presbítero da igreja, que dê a consagração, que dê o desejo de servir a Deus, de amar a Deus. O presente, ou a consagração, e o presente entregue à igreja e ao Senhor daqueles 2 irmãos,
Sim, irmãos, Ananias e Safira foram nossos irmãos. Certamente ajudou os cristãos a serem mantidos pela igreja, porque o que eles doaram foi importante, mas ao mesmo tempo, ao compartilhar suas doações, revelaram as maldades dos seus corações, revelaram a hipocrisia, a mentira que eles sustentaram. Não revelou ou não revelaram os seus presentes, que eram um homem e uma mulher que estavam servindo a Deus de coração e de alma, que estavam ofertando suas vidas. A infidelidade dominava os seus pensamentos e os seus sentimentos. Se olharmos para o Velho Testamento, nós vamos identificar isso, algo que aconteceu com Ló, quando Abraão se ofereceu para dar-lhe qualquer pedaço de terra que ele desejasse em Canaã. O que foi que Ló escolheu? Aos olhos dele, o que ele achou melhor. Mas a escolha de Ló revelou o pecado em seu coração, porque ele escolheu viver perto da cidade imoral de Sodoma e Gomorra. E você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 13. Ao ungir Jesus com um raro perfume, Maria de Betânia revelou a cobiça no coração de Judas. João 12, de 1 a 8. E sobre Judas, eu não preciso falar nada. Amados irmãos, ao subestimar a nossa consagração, fazendo de qualquer maneira, ao subestimar a nossa vida com Deus, a vida no serviço do Senhor, nós estamos correndo o risco de declarar a nossa própria destruição. Estamos correndo o risco de arruinar a nossa vida cristã. Estamos correndo o risco de trazer o mal para a casa de Deus. Estamos correndo o risco de fazer o mal para as pessoas que estão nos olhando e nos tomando como pessoas exemplos, pessoas inspiradoras. Ah, como é triste ver o irmão na fé cair. Como é triste ver o irmão na fé destruir a sua reputação, a sua vida cristã, por conta do engendramento do pecado em sua alma e dos desvios que ele vai tomando na sua vida. Você já ouviu falar de um pastor que caiu? Caiu roubando o dinheiro da igreja, caiu adulterando, caiu mentindo. Você já ouviu falar de um músico cristão que pecou contra Deus? Você já ouviu falar de um instrumentista da igreja que pecou contra Deus? Você já ouviu falar de um presbítero, de um diácono? Você já ouviu falar de um irmão da igreja que caiu em pecado e caiu em desgraça? Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 16, ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A responsabilidade dos que ensinam segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não subestime a sua consagração, irmão. Pensa nisso. É bonito cantar como nós cantamos aqui agora com a equipe. Onde o Senhor quiser, eu irei. Mas o que norteia os nossos corações para irmos? Fidelidade, compromisso, consagração, serviço,
o desafio da obra do Senhor? Segunda consideração que eu quero fazer, irmãos, quando há a farsa e também o farsante, a infidelidade se instala, procria-se, dá filhos, dá netos, dá bisnetos, e cria-se uma comunidade de farsantes. Nessa narrativa de Atos, há vários pecados, e um levando ao outro. Tudo começou com Barnabé. Eu quero contar melhor essa história aqui. O irmão exortador, se você olhar o final do capítulo 4, você vai identificar esse cidadão. Da multidão dos que creram, era um coração, está falando da comunidade, e depois o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, onde esta doação, esta oferta, esse presente, o irmão exortador, o irmão consolador, que possuía uma importante liderança entre os irmãos, conforme nós lemos, ele era de Chipre, estava ali, provavelmente em Jerusalém, para celebrar o Pentecostes. O fato é que Barnabé era um crente exemplar e fiel a Jesus Cristo e à vida comunitária, era um bom companheiro. O juízo cristão e o testemunho dos irmãos e dos apóstolos testificavam a fidelidade de Barnabé. Correto? Concordam comigo? Pedro sabia que Ananias havia concebido o plano com a ajuda de Satanás, tal qual uma criança é concebida no ventre materno. Atos capítulo 5, versículo 4, que nós lemos quando diz: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E o que tem isso a ver com Tiago? Com Barnabé. Barnabé era fiel, homem da consolação, homem crente. E às vezes, homens, mulheres crentes e fiéis despertam ciúmes. Ananias e Safira quiseram seguir o exemplo de Barnabé, mas o fizeram com mentiras. Você canta bonito, eu também vou cantar. Você rege bem, meu sonho é ser regente. Poxa, seu tenor, irmão, eu vou cantar tenor também. Nossa, aquele irmão presbítero, da hora. Excelente coisa é inspirar o episcopado. Nossa, aquele seminarista que veio visitar a gente, quero ser como ele. Percebe como a farsa pode surgir? A questão aqui é: como eu posso ser bom regente? Como eu posso ser bom músico? Como eu posso ser bom seminarista? Como eu posso ser bom presbítero, bom diácono? Como eu posso ser bom crente? E eu tratar disso com zelo, com fidelidade. Eu tratar disto com consagração, como eu acabei de falar. A cada um de nós compete buscar ao Senhor e entender o seu propósito para a sua vida. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Como nós precisamos fazer esta jornada e, descobrindo o que Deus quer de nós, nos entregarmos com fidelidade
não fazermos por infidelidade, não fazermos por farsas, não permitindo que a mentira se instale. Tiago, agora sim, capítulo 1, versículo 13 a 15, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, quando esta o seduz. Então o que acontece? A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você percebe o problema da farsa? Você percebe o problema da mentira? O fazer para se aparecer, o fazer para agradar os outros, o fazer para conquistar espaço. O espaço de Barnabé foi único. O espaço meu é único, o espaço seu, meu irmão, na casa do Senhor, na realização do seu ministério, é único, e você precisa ser fiel e zeloso, como eu preciso ser fiel e zeloso. Provavelmente, o esquema de Ananias e Safira começou com a inveja. Quando eles viram o que Barnabé fez, decidiram que queriam a mesma reputação que ele havia conquistado. Eles queriam fazer as pessoas pensarem que eles eram mais espirituais do que realmente eram, mas não quiseram se submeterem integralmente ao Senhor. Hoje eu conversando permita citar um pouquinho da nossa conversa, Gustavo, eu disse a ele assim: o quanto você está disposto, o quanto, e isso é válido para mim, é válido para você, o quanto nós estamos dispostos a pagar com a nossa vida, no nosso coração, para servir ao Senhor? O quanto nós estamos dispostos a pagar? Não é com dinheiro, pode até ser, mas o quanto você está disposto a pagar, meu corista, para servir ao Senhor? Eu sei que aquelas horas aqui, né, Jane? 4 horas da tarde, é custosa, não é? Eu vejo a Nilza saindo, mal deu tempo de a gente terminar de tirar a mesa, lavar a louça do almoço, as crianças, os netinhos, os filhos, aquela vontade de descansar. Se não for o preço pago de largar tudo até o descanso e vir para cá. Existe uma situação, vem às 4 da tarde, sai daqui às 9 da noite. É um alto preço. Mas é um alto preço para mim preparar esse sermão. É um alto preço para mim orar a Deus. É um alto preço fazer com que esse sermão faça sentido na minha vida. É um alto preço orar. É um alto preço ser pastor de tempo integral. É um alto preço que o crente precisa pagar. Daí vem a pergunta bíblica: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos ao Senhor. Pagarei os meus votos. O fato de o marido e a esposa haverem planejado juntos aquela farsa tornou o pecado ainda mais perverso. Quando fazemos vistas grossas para a infidelidade no serviço do Senhor, estamos nos enganando e inutilmente achando que podemos enganar a igreja, a liderança da igreja e ao Espírito Santo. Isaías 41, 6 a 7, traz uns versículos bíblicos que eu acho mais belos. A estética desses 2 versículos é muito linda, acho até perfeita, mas é para citar o conluio por pecado. Olha só: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa saudada: boa é,
Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Isso é a construção de ídolos, onde um irmão ajuda outro irmão na farsa da adoração a Deus. Como isto é devastador na vida da igreja. Como isso é devastador num coral. Como isso é devastador numa equipe de louvor. As pessoas se unirem para a farsa, construindo seus ídolos. Por último, queridos, e então aqui eu paro de falar sobre exatamente e objetivamente como se constrói, como se traveste, o lobo se traveste de ovelhas ou de cordeiros. Para falar agora, para concluir a mensagem, fugindo um pouco da regra da homilética, a solução no cumprimento do dever espiritual. Qual é a solução para isto? Pedro, o líder espiritual, não se omitiu. Sabia o que estava acontecendo e expôs a hipocrisia do casal. Como resolver este problema na igreja? Não se omitindo. Eu sei, vão te chamar de dedo duro. Vão te chamar de mais real que o rei. Vão dizer que você é um fiscal, que você não pode controlar tudo. Realmente. Mas a questão é a não omissão. Quando Pedro expõe a hipocrisia de Ananias e Safira, Deus intervém e a desgraça, a morte recai sobre os farsantes. O Senhor providenciou para que Pedro falasse com eles individualmente. Primeiro com Ananias e depois com Safira. Pedro deixou claro que a propriedade era dele, que o dinheiro era dele e que não havia necessidade de mentir sobre isso. Em seguida entrou Safira sem saber que seu marido estava morto e enterrado. E também veio a morte. Satanás, meus irmãos, sempre mantém os seus servos no escuro. Sempre. Os servos de Satanás nunca se mostram dizendo a que eles vieram. São agentes secretos. Porque entendem que estão mentindo, estão se safando, que estão conseguindo se darem bem. E o contraste, meus queridos, é que os filhos da luz, os filhos de Deus, os servos do Senhor, são obedientes, são bem informados, têm mentes esclarecidas e têm discernimento espiritual. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe, dando a conhecer, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O servo fiel de Deus, que não se omite, ele possui a verdade em seu coração, a verdade em seus lábios, e ele não pode se omitir. Judas, o traidor, é um exemplo de como Satanás domina pessoas distraídas, falsas ou hipócritas, que poderiam resisti-lo e obedecer ao Senhor, que podiam declarar: arreda-te, Satanás, que podia não se pactuar com o mal, não se pactuar com o pecado. Notemos bem, assim como Judas, Ananias e Safiras pertenciam à comunidade da fé, Judas andava com o Senhor Jesus e o casal andava com o apóstolo Pedro, e em ambos os casos não houve omissão no trato do pecado. Não houve omissão. Momentos difíceis já passei aqui na igreja, e nesses quase 40 anos de ministério, momentos difíceis demais, quando temos que trazer a hipocrisia, a mentira e o pecado à luz. E nem todos vão
entender isto, mas a gente não pode se omitir. Por quê? Porque a gente está trazendo o mal para dentro da igreja. Estamos trazendo os filhos de Satanás para estragarem a obra do Senhor. Os discípulos do diabo, o joio dentro da plantação de trigos, estamos promovendo o pecado. Satanás, irmãos, tinha entrado em Ananias e Safira, assim como entrou em Judas. E quando Judas saiu do cenáculo, era noite, porque ele andava nas trevas. O malfeitor, o farsante, o Ananias, a Safira, sempre andam nas escusas, se escudando com aparências enganosas. A solução para o cumprimento do dever espiritual é a não omissão. Não se pode omitir, não se pode compactuar com o mal e com o pecado. Acobertar o pecado da falsidade e mentir um ao outro na igreja é mentir a Deus. E mentir para Deus é atrair qualquer castigo ou julgamento sobre si, pois Deus quer que o seu povo ande na verdade. Terceira epístola de João, versículo 4 diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É perigoso, irmão, mentir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, conforme João 16:13 diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Termino esta mensagem dizendo o seguinte: nós não deveremos nunca possuir maior alegria em nosso templo, em nossa igreja, em nosso convívio comunitário, dos crentes da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma maior alegria do que ouvir e ver que os crentes, no exercício de seus ministérios e na vida cristã cotidiana, andam na verdade e que elas são todas leais. Não deve haver maior alegria do que essa em nossos corações, de que os nossos irmãos são, primeiramente, consagrados a serem fiéis, a servirem ao Senhor com alegria. Não subestimam os seus atos de consagração e aos seus serviços. Não podemos deixar de considerar aqueles que são zelosos e cuidadosos e verdadeiros na obra do Senhor e que não se omitem. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Jane, Luiz, diretor do coral, o nosso coral, para que sejam sempre compostos, seja sempre composto o nosso coral por pessoas assim, zelosas, fiéis, consagradas, pessoas crentes, pessoas que primam pelo serviço do Senhor em todo o tempo. Jane, que você tenha fidelidade, tenha alegria de ver que os seus companheiros do coral são pessoas, são companheiros que fazem parte de um ministério verdadeiro. E por isso que Deus conceda ao nosso coral sempre a alegria, a compensação, as bênçãos espirituais, sobretudo o senso de um dever cumprido. Sabe quando você termina e fala assim, graças a Deus, ir embora para casa no domingo à noite, depois do culto, dizendo assim, foi maravilhoso, fiz o melhor para o Senhor. Que a equipe de expressão também, que cada um de nós aqui tenhamos esta alegria de andarmos na verdade e sermos realmente sinceros, consagrados a Deus. Deus nos abençoe, que esse mal da igreja primitiva não nos atinja. Vamos orar? Ó Deus, dura e triste esta passagem bíblica que fala da morte de 2 irmãos na fé, que mentiram,
que foram falsos, que foram infiéis, que procuraram enganar a igreja de Cristo, que mentiram ao Espírito Santo. Por mais dolorosa e feia que seja essa narrativa bíblica, ó Deus, que esta palavra venha nos inspirar a sermos bem diferentes de Ananias e Safira, a sermos servos crentes, zelosos, consagrados e fiéis. Que Teu Espírito Santo nos auxilie nesta trajetória e que a Tua palavra sempre esteja iluminando o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.